Meu nome é Xinga, eu sou nascida e criada em Recife, em 1997, tenho 28 anos e estou aqui residente da Doma. Como que surgiu esse nome, Xinga Show? Eu sei que é de uma performance, né? Eu tinha 19 anos, eu fiz uma performance chamada Xinga Show, porque eu conheci uma amiga minha muito querida chamada Teta, que virou meio que a minha mentora. Eu sempre tive essa energia muito reativa, enfim, que dá pra ver no meu trabalho, né? Tanto na imagem quanto na forma que eu me expresso. E aí eu lembro quando eu tinha 19 anos, a gente inventou de fazer esse Xinga Show. E aí essa performance acabou meio que ressoando pro resto do meu trabalho. E eu virei Xinga e faz muito sentido. E como vem sendo essa rotina aqui na Domo, convivência? A experiência aqui é bem diferente, né, do meu habitat natural, que é no centro do Recife, em Santo Amaro também, inclusive. Mas a gente tem uma boa convivência, a gente se ajuda bastante. Eu e Edu, a gente trabalha um do lado do outro. O trabalho dele conversa com o meu, é tanto que a gente estava conversando esses dias. Tem uma figura ali que ele está fazendo que ele meio que disse. Eu acho que por osmose, assim, a gente acaba se retroalimentando no processo. Se ajuda muito também, se instiga e é isso, a convivência aqui é tranquila. Eu sinto que Mudou a sua frequência cerebral de alguma maneira? minha frequência sempre é muito alta, né? Eu falo muito, eu sou extremamente caótica, tanto que é isso, eu vou fazendo sem pensar, eu não gosto do planejamento, meu trabalho não parte desse lugar. E aqui existe um outro silêncio, aqui existe um isolamento, o barulho ainda está ali, mas eu consigo ir com mais calma. Eu acho que a tua produção mudou bastante. Mudou bastante, mas um pouco antes de eu chegar aqui, eu estava há um tempo sem pintar e quando eu cheguei aqui, a casa me permitiu que eu fosse negociando essa volta e esse tempo, esse silêncio, sem tantas interferências externas, digamos assim. E aí eu sinto que o processo ficou um pouco mais tranquilo, eu fui começando a entender melhor como retomar. E voltando para Recife, como que essa cultura de Recife moldou o seu trabalho? Ou completamente, né? Eu sou nascida e criada em Recife. E Recife é uma cidade muito louca, querendo ou não. Berlim chora do lado de Recife. Porque eu trabalho ali na Dantas Barreto, no centro, onde existe uma frequência absurda de som, de imagem, tudo ao mesmo tempo. Que tem o meu trabalho, tem essa frequência, tem muita informação ao mesmo tempo. Muito frenético. Vai ter a crente atravessando a rua, junto com o cara que tá lá vendendo camelô, então vai ter o cara 3x10, não sei o que, não sei o que. É tipo um noise muito maluco e a imagem, atravessamento de pessoas que jamais estariam ocupando o mesmo lugar, mas é aquele lugar de passagem. Então ele tem a ver comigo, ele ressoa comigo. Acho que quando eu voltar, vai ser como voltar para casa, mas eu acho que é importante também ter um pouco desse silêncio, principalmente nesse retorno agora no trabalho. Você está fazendo trabalhos gigantes. Pois é, eu acho que eu cheguei aqui bem na ambição de fazer pelo menos uns 3 bem enormes, assim. E eu acho que a pintura veio depois, né? O desenho foi o que veio antes. Quando eu era criança, eu desenhava obsessivamente. Então dá pra ver que existe esse acesso. Na minha personalidade, existe esse espelho, claramente. Você olha pro meu trabalho, você fala comigo, você diz, é dela. E nessas pinturas agora, eu tô focando mais, enfim, no gesto da pintura, porém vão ter outras obras que eu quero inserir o gesto do desenho, porque foi onde tudo começou, né? Pensar o que você está fazendo agora, os outros trabalhos que eu vi, eu acho que tem uma dedicação para pintura, para cor. Eu acho que você mudou muito a tua paleta de cor. E você acha que isso é uma influência de São Paulo? Eu acho que não, mas eu vou dizer uma coisa. Eu era uma pirralha, assim, e eu tenho umas influências que vieram muito cedo, sei lá, eu era muito obcecada pelo Raymond Pettibon, pelo Robert Crumb, então eu comecei a desenhar, eu não gostava da escola, odiava a escola, ficava desenhando o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. Se não tinha mais espaço no caderno, eu desenhava em mim, enfim. E aí, quando foi se traduzir esse universo que sempre existiu, antes de eu me colocar no mundo como artista, para pintura,
densificar aquele desenho, que sempre foi o desenho de nanquim vazado, eu comecei a entender qual seria a minha paleta, assim. E aí eu acho que eu acabei indo para as cores mais gritantes e eu vinha só do desenho do nanquim, por exemplo. Porque acaba fazendo mais sentido. Eu acho que as cores são gritantes e o trabalho é gritante. Talvez se fosse mais pálido, não tivesse esse punch. Mas eu acho que a paleta vem mudando, mas eu sinto que sempre foram cores que berram assim, que nem o meu trabalho. Mas estão mais sóbrias. Estão um pouco mais sóbrias do que eram. Pois é, né? É porque eu comecei a perceber também que o meu trabalho é totalmente um espelho. Jung explica. E eu acho que eu começo a dizer que eu comecei a entender o mote do meu trabalho uns 2 anos atrás, assim. O que é pouco tempo, porque todo mundo ficava me perguntando assim, mas o que isso significa? O que é isso? Esse quadro é sobre o quê? E eu ficava, pô... E aí eu começo a perceber, na verdade, que o planejamento não faz parte do meu processo. Então, por exemplo, para mim, se eu começo com a intenção de fazer uma coisa específica, nunca vai ser aquilo. Aquela intenção só vai me mostrar o que o outro caminho que era para ser feito naquele momento. Então, é tipo uma negociação comigo o tempo inteiro. A pintura é isso também, né? A pintura é gesto, a pintura é... Enfim, depende do dia, como eu estou me sentindo, se eu vou dar uma pincelada com força, se eu vou estar mais leve, é tipo uma dança quântica. E você vai resolvendo, né, aquilo ali. Então eu gosto de deixar o processo falar e vai me mostrando os caminhos. Às vezes eu acho que é um caminho, quando eu vejo uma coisa que eu poderia dizer que é um erro, na verdade, tá me encaminhando para outra coisa. O erro às vezes pode ser um acerto também. Na verdade, eu acho que é o que mais acontece no meu processo, pelo não planejamento. E como que surgem esses personagens que você faz? Pronto, é muito doido isso, porque o meu universo que existe hoje é um universo que eu começo a perceber que existe desde que eu sou criança, porque eu sempre tive essa obsessão por desenhar. E eu sempre andei com o meu caderninho, como se fosse meu lugar seguro, ou seja, às vezes eu tô no rolê, ou tô no bar, em qualquer lugar eu vou estar desenhando. E aí eu vou olhando os caderninhos, recentemente eu olhei de quando tinha 10, 11, 12, 15. Você tem todos eles? Todos. E é muito doido porque eu vejo que esse universo já existe de uma forma muito presente. Então quando eu começo a me colocar como artista, esse universo já é um resultado disso. E aí esses personagens que antes, enfim, tem essa influência muito grande assim do punk, do Robert Crumb, como eu falei, do Raymond Pettibon, que são figuras humanoides, digamos, começam a se transformar nesse outro bestiário, assim. Então eu acho que o trabalho, ele surgiu desse lugar e foi virando outras coisas que eu começo a perceber que são meio que estados de espírito, assim. Então existem os personagens que são, enfim, extremamente furiosos e vai ter uma lágrima e vai ter... Então eu acho que esses personagens acabam virando uma tradução, assim, da minha forma de me comunicar, de todos os sentimentos que são vários ao mesmo tempo. Também tem a parte sensível, também tem a parte reativa. E aí eu acho que eles acabam virando uma tradução, quase umas entidades. E eles são muito... Eu acho que eventualmente você vai poder... Não sei se você escreve sobre, além de desenhar, mas a gente nunca conversou sobre isso, inclusive. Mas é como se você tivesse um universo muito bem consolidado. É, isso é que é louco, né? Porque você é muito jovem como artista para ter esse nível de universo consolidado. Pois é, mas isso é que é louco, porque aí quando eu vou vendo esses caderninhos é isso. Vem de muito antes. Vem de, tipo assim, tudo veio depois, Xinga veio depois, eu só não sabia, mas Xinga já tava ali. Xinga sempre existiu, Exatamente. Só não tinha esse nome. Exatamente, então tipo, quando eu comecei a me colocar no mundo como artista, eu não tinha já do tipo, olha gente, esse universo aqui é o mote do meu trabalho, é a minha pesquisa, tipo, não, isso foi um resultado, né? É bem onírico, né? É, também. E aí existe uma lógica também que eu acho que é nesse caso, eu tento meio que reconfigurar, porque eu sou muita informação, eu sou blá, 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 blá. E o ritmo frenético e as coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas você já tá trampando com isso há uns quase 10 anos? Tipo, me colocando no mundo como Xinga faz 10 anos. Mas o que é louco é que é isso. Quando eu falo que as pessoas me perguntavam qual era o mote exatamente do meu trabalho, qual era o sentido daquilo ali, não sei,
porque quando eu comecei esse universo que ficou muito consolidado, ele já estava consolidado antes de eu começar, por exemplo, com a pintura. Então acaba virando esse reflexo, assim. Meu trabalho sempre teve isso, quando eu vejo que esse universo se repete desde que eu sou criança, porque eu acho que essa foi a minha maior obsessão. Como eu sou extremamente compulsiva, extremamente, enfim, frenética, eu desenhava até acabar a folha do caderno, e se acabasse eu desenhava na banca, eu desenhava na mesa, eu desenhava onde eu tivesse que desenhar. E aí eu acho que essa coisa da prática e foi juntando, enfim, as coisas que foram ressoando comigo, me consumindo, tanto minhas referências quanto a minha experiência pessoal, da minha adolescência, do começo da minha adolescência até, digamos, quando eu me coloco como artista, esse universo tá ali e começou a se traduzir para pintura e começou a se traduzir também para performance e para, enfim, outros campos, assim. Então, tipo, não tem uma separação minha e do meu trabalho. Não existe um personagem xinga e o mote que xinga inventou. É literalmente assim, é um eco. É um espelho. Que é meio visceral demais, não? Então, existe essa coisa que é muito doida do meu trabalho, porque quando as pessoas veem de primeira, assim, existe aquela imagem inicial que é um choque, assim, uma coisa, pá, né? Primeiro choque visual. Só que eu começo a entender na minha própria dinâmica que quanto mais você vai olhando ali também existe várias camadas de fragilidade. Existe também a fúria, a ira ou a dor. E aí eu acho que existe essa imagem muito imponente que grita, né? E que à primeira vista é só aquela coisa que, digamos assim, seria agressiva pela agressividade, e não é. Eu começo a perceber que vou mapeando, me automapeando, entendendo que cada figura ali daquele bestiário tá gritando alguma coisa. Não é só a ira pela ira ou o ódio pelo ódio, mas também tem todas as camadas e complexidades todos os espectros de sentimento, assim, de xinga, no caso. E eu acho que eu fui entendendo isso depois, porque eu sempre fui trabalhando ou desenhando e esse universo foi surgindo sem esse planejamento, sem uma intenção. Por isso que eu acho que até hoje no meu processo é difícil e não faz sentido esse planejamento de tipo, eu não vou saber o que é que aquele quadro vai ser até eu terminar, porque se eu planejo algo, parece que aquilo ali me castra um pouco. E nunca foi assim que eu operei. Então, desde criança, eu sempre desenhei, expurgando de alguma forma. E isso ressoa até hoje. Então, eu acho que o não planejamento faz parte do meu processo. É um retrato do seu eu interior, que você não necessariamente consegue falar. Pois é. É uma terapia. Por exemplo, eu já falo muito, normalmente, assim, eu sou extremamente frenética. E aí eu acho que o meu trabalho traduz isso de alguma forma. Mas eu comecei a entender que é esse espelho, que é esse mapeamento, que antes eu não entendia de onde vinha. E às vezes é isso, eu estou expressando meu descontentamento, ou eu estou também, enfim, existe todas as camadas, por exemplo. Eu sempre fui muito reprimida por ser eu, por ser essa figura, por ter essa personalidade. E aí eu acho que inicialmente veio com coisas que ressoavam comigo e o desenho era uma forma de sair vomitando ali. E eu acho que até hoje é. E é um espelho, é um automapeamento, mas eu começo a perceber isso depois, quando a minha prática vai se afinando e quando eu começo a entender, né? Porque faz o quê? 10 anos que eu estou ali, digamos, fazendo aquilo. E aí eu acho que faz pouco tempo que eu entendo que isso é uma tradução, não necessariamente negativa ou positiva. Existe a minha autocelebração, existe o meu auto-amor, existe a vingança de você estar ali, mesmo que todas as chances estejam contra você. Então, sei lá, às vezes os personagens parecem figuras negativas da ira, mas às vezes são entidades que para mim são uma retomada de poder, vamos dizer assim. E também tem suas fragilidades ali. Mas a primeira coisa que aparece é sempre essa imponência, né? Que não necessariamente é negativa. Mas sabe o que eu reparo? Desde que você veio para Domo, principalmente quando eu te conheci no trabalho, durante esse processo, eu vejo um outro lado, assim, do que você está falando aqui. Eu vejo uma coisa doce,
sabe? Eu vejo, acho que um outro lado seu, muito mais... Então... menos caótica, inclusive. Sim. E bem mais dócil, mas num lugar de ternura, não de docilidade porque você não está se reprimindo ou algo do tipo. É genuíno nesse lugar. Eu até, antes de você vir, quando a gente conversou e tudo mais, não quando a gente conversou, porque eu acho que quando a gente conversou já era no outro tom. Mas quando eu vi o trabalho, eu pensava, nossa, ela deve ser ligada no 220, ela deve tocar o terror e tudo mais. E aí quando você chegou aqui, você estava tipo meditativa. Então, eu acho que eu sempre fui muito extrema. Então, tipo, meu trabalho acaba sendo o resultado disso. E eu acho que quando eu fui amadurecendo, eu fui começando a entender o motivo e entender também que existem essas fragilidades ali. E começar a formular não só esse grito que pode ser super, enfim, a ira, do ódio, do sei lá o quê. Vibrante. E acaba virando todas as outras, enfim, minhas sensibilidades. E eu sou uma pessoa que sempre fui muito sensível. Então as pessoas acham que eu não tô nem aí, só que na verdade não, tudo pra mim ressoa com muita força. Inclusive as fragilidades. Quando eu começo a entender isso no meu trabalho, nas figuras e nesse bestiário que acaba virando essas entidades, eu acho, quase espirituais, sei lá, é a minha forma de comunicar meu descontentamento ou a beleza das coisas. Tudo pra mim é muito intenso. Isso que as pessoas acham que é só de um lado. Não é 880. Tudo é. 360 de todas as emoções muito intensas ao mesmo tempo, inclusive as fragilidades. E aí eu acho que... Você acha que você explora um pouco isso hoje em dia com mais... Um mote. Eu acho que, tipo assim, agora eu chego nessa conclusão completamente. Eu acho que meu trabalho é literalmente... E assim, não é porque... mas é isso, é a forma que eu comecei a ter esse canto, assim, no mundo, que era meu refúgio, a minha forma, aquele lugar confortável. E o resultado disso é o que as minhas referências e minha experiência crescendo, querendo ou não, eu vomito esse universo. Então, é completamente um espelho. Fui percebendo isso há pouco tempo atrás, mas faz todo sentido. É um resultado da minha experiência como Xinga, como ser humano. Xinga já existia, Xinga não veio depois, eu não inventei isso. É um resultado, todas as variáveis. E o meu trabalho também. Então, às vezes, tem essa coisa, assim, das pessoas olharem primeiro e só verem aquela imagem ali, ter aquela impressão meio do choque inicial, mas quem me conhece e quem conversa comigo, como você já viu, esses outros lados, começa a entender aquelas pinturas de outro jeito também. Porque essas figuras também têm uma certa vulnerabilidade, que eu também tenho. Existe essa coisa da autodefesa, ou de se colocar, mas também existe algum tipo de inseguranças e de medos, de melancolia e de dor, e de, enfim, excessos em geral. Mas é completamente um espelho, completamente. É um mapeamento das minhas emoções. Esse universo foi criado, enfim, foi começando a se formar essas criaturas que antes eram bem mais humanoides, mas elas começam a virar, enfim, um bestiário híbrido enfim, que chegam a ser insetos e cobras e tal, e esses símbolos ficam se retroalimentando, então é um organismo só o meu trabalho. É um caos organizado que vai, pela minha lógica, eu vou reorganizando ele. Então, por exemplo, o meu trabalho, eu não acho que o meu trabalho é um trabalho que, por exemplo, eu vou fazer uma série sobre tal coisa. Eu acho que o meu trabalho é uma série sem fim, uma jornada sem fim. Então, para mim é muito difícil dizer, essa série que eu estou fazendo aqui é sobre isso. Não, é sempre uma continuação que você vai se retroalimentando, tipo, uma caminhada sem fim, sem fim, sem fim. E aí esse universo vai existindo com outras configurações, mas tem os símbolos que estão sempre ali. Tem a cobra, tem a garrafa de pitu, tem essas figuras, tem o ovo, tem o punho, o burro, né? Tem o cigarro, sabe? Tem o unhão. Então, isso daí começa a virar
É isso, é uma coisa que pra mim tem que acontecer de uma forma que eu não tente pensar demais antes de fazer. Porque senão perde o sentido. Porque pra mim é isso, eu vou fazendo ali, é que o resultado vem depois do vômito, né? Então, é isso. E você acha que esses símbolos que você vem trazendo em todas as pinturas, você vai adicionando coisas novas conforme isso vai te arrebatando de alguma maneira? Sim, com certeza. Tem coisas que vão sendo adicionadas, assim, desde que eu começo a ver ali. Tem símbolos que já existem há muito tempo. Existe, sei lá, a bandeira, existe, enfim. Mas tem coisas que vão acontecendo ali do nada, inconscientemente. Eu coloco alguma coisa ali e eu digo, pô, isso faz sentido, eu vou começar vai fazer parte. Me fala algo que você consumiu, que você, durante esse período, uma música, alguma coisa, algo que te marcou, um livro, não sei, uma série, um jogo de futebol, não sei. Eu acho que a convivência que me marca muito. Eu e Edu, a gente tem sei lá, um senso de convivência muito bom. Então a gente trabalha junto, a gente escuta os mesmos álbuns, assim, em comum. A gente escuta sempre o Kid A do Radiohead e o Ziggy Stardust and the Spiders from Mars do David Bowie, sempre. E aqui tem uma coleção de livros surreal, né? Então, tipo assim, eu comecei a ver livros que eu achei que não tinham nada a ver com o meu trabalho, eu começo a encontrar meu trabalho ali, sei lá, uns livros sobre o Inferno de Dante, desenhos meio mórbidos, mas também, enfim, eu acho que a casa em si é um momento de autorreflexão, assim. Porque Essa não tem nem, casa e não tem nenhum intermédio, não existe as outras energias em volta, a não ser dos outros artistas, e a gente se retroalimenta. Então eu acho que tipo a casa é aquele momento de entrar mais dentro ainda desse autoconhecimento, entender cada vez mais que é esse espelho do meu trabalho. E aí eu acho que os livros e o som e a música, e sem ter esse intermédio do ruído de fora. Então fica só o meu ruído aqui, sabe? cigarro. Tabaco. Obrigada, Chinca. Obrigada.